versículo 3 em diante. Nós vamos dar continuidade no assunto que nós estamos abordando desde o domingo passado, referente ao reino de Deus. E o tema da nossa palavra é reino de sacerdotes. Qual é o tema da palavra, igreja? Reino de sacerdotes. Qual é o tema da palavra, igreja? Reino de sacerdotes. Quem aqui tem certeza que em Cristo Jesus você se tornou um sacerdote real? Amém. Não, está muito fraco, irmão. Quem aqui tem certeza que em Cristo Jesus você se tornou um sacerdote real? Amém. Amém? Então olha o que diz a palavra aí, diz assim: subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou, ele disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel. Verso 4, está aí também no nosso slide. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então, diga igreja, então, diga mais uma vez, então, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Contexto: Israel saiu do Egito porque Deus assim quis e porque Deus determinou. E nós sabemos que depois de 3 meses que ele estava no deserto, chegando até o Monte Sinai, Moisés subiu para falar com Deus. E quando ele chegou lá, Deus se revelou a ele e falou a ele essas palavras. E disse: eu livrei vocês do Egito, trouxe vocês para cá, e agora vocês estão perto de mim. Porém, eu tenho agora para dar a vocês uma ordem. Eu tenho para dar a vocês um mandamento. Eu tenho para dar a vocês uma direção. Se vocês ouvirem, se vocês obedecerem, vocês irão ser a minha propriedade peculiar, a minha propriedade particular, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Se vocês obedecerem, vocês serão meus sacerdotes. Vocês serão uma nação santa que eu escolhi no meio de todos os povos. Percebe que a promessa está vinculada à obediência. Então aqui pela primeira vez, Deus ele fala sobre o reino de sacerdote. É a segunda vez? É a terceira vez? Não, é a primeira vez que Deus fala sobre o reino de sacerdote. É a primeira vez que ele menciona a propriedade particular dele. É a primeira vez que ele fala que ele quer fazer desse povo um povo santo. Sabe o significado de santo? O significado de santo não é aquele que peca. O significado de santo, de uma maneira bíblica e simples, é aquele que foi separado por Deus para um propósito. Qual é o propósito maior nosso?
O propósito maior da nossa vida é glorificar a Deus por intermédio do nosso testemunho. Eu glorifico a Deus dando testemunho dentro de casa. Eu glorifico a Deus dando testemunho no trabalho. Eu glorifico a Deus servindo as pessoas. Eu glorifico a Deus lavando o banheiro. Eu glorifico a Deus limpando a casa. Eu glorifico a Deus lavando roupa. Eu glorifico a Deus dando o meu melhor no trabalho. Eu glorifico a Deus quando eu dou um bom dia para as pessoas. Eu glorifico a Deus quando eu faço o meu melhor aonde Deus me colocou. Porque glorificar a Deus também envolve trabalho, serviço. Glorificar a Deus não envolve exclusivamente estarmos aqui adorando o Senhor. Porque adorarmos o Senhor aqui, qualquer um consegue adorar. O Senhor espera que nós o adoremos em nossa casa, que nós o adoremos em nosso trabalho. Você não vai ficar a tarde toda lá no trabalho, aleluia, glória a Deus, povo santo, lavado e remido do Senhor. Você vai ficar, porque se você ficar assim, o que vai acontecer? Você vai escandalizar as pessoas. Como que você glorifica a Deus no seu trabalho? Sendo honesto. Quando você glorifica a Deus no seu trabalho, não falando mal do seu superior. Como você glorifica a Deus no seu trabalho? Fazendo com que o bem venha a ser manifestado através da sua vida. Nós glorificamos a Deus através do nosso testemunho. Então nós aprendemos aqui que Deus escolheu um povo. Mas você sabia que esse povo não era para ser nós. Deus escolheu um povo que Ele formou. Nós temos que entender que Deus escolheu um povo que Ele formou. Porque foi Deus que chamou Abraão e se revelou a ele, sim ou não? Não foi? Não é o que a Bíblia diz? Enquanto Abraão estava lá em Ur dos Caldeus, adorando os deuses estranhos, porque até então ele não conhecia quem é Deus. Ele não sabia o nome do verdadeiro Deus, mas o Deus verdadeiro se revelou a ele e disse: Abraão, eu farei de você pai de nações. Abraão, eu serei o seu escudo. Abraão, eu te abençoarei. Abraão, aquele que se levantar contra ti, eu irei abater. Abraão, se você obedecer, você comerás o melhor dessa terra. E a palavra do Senhor fala que Abraão obedeceu. E nós sabemos que a Saraí, porque se chamava Saraí, ela era estéril. Deus vem e muda o nome de Abraão, se chamava Abrão. Deus muda o nome de Abrão, muda a identidade dele, porque o nome fala de identidade, o nome revela quem nós somos. Ninguém chama você assim, ô guri, ô guria. Como que chama? Chama você pelo nome, revela quem você é. Então Deus vem e muda a identidade de Abraão. Agora você não é mais estrangeiro, agora você não é mais peregrino, agora você é cidadão do céu, agora você não é mais pagão, agora você não é mais ímpio, agora você é o meu filho. Mudei a sua identidade, porque Abrão significa pai. Mas a partir do momento que Deus coloca mais um A e fala assim, Abraão, significa pai de multidões. E Saraí significa, não estou conseguindo lembrar o nome do significado de Saraí, porque até então não está aqui no script, no esboço. Mas Saraí era um nome que era um nome que não podia se conter nele a promessa de Deus. Então o que Deus faz? Deus vai e tira o I e deixa somente Sara, mudando, não a personalidade, mas mudando o nome de Sara, para que agora venha se conter nele a promessa. Aquela que é estéril, agora não é mais, porque agora ela é mãe de filhos. E ali nasce então, diga comigo, Ismael, depois Isaac.
Não, igreja, vamos participar. Nasce quem, igreja? Nasce quem, igreja? Nasce Ismael e depois Isaac. E a Bíblia fala então que Ismael, ele é rejeitado de certa maneira por Sara. Preste bem atenção, Sara não tinha o Espírito Santo de Deus. Sara não tinha o Espírito Santo de Deus. Sara ainda não conhecia Jesus. Sara ainda não tinha literalmente a vida dela mudada pelo toque de Jesus e pela habitação do Espírito Santo. Ou seja, ela ainda tinha o quê? Ela ainda tinha, vamos dizer assim, as suas dificuldades em de se relacionar com as pessoas. E ela tinha uma dificuldade tremenda de se relacionar com a sua serva, que era a mãe de quem? De Ismael. Então ela começou a ter o quê? Ciúme da serva, Agar. E ela começou a pensar: se esse menino Ismael, que é o primogênito, continuar em nosso meio, o nosso filho, que é o filho da promessa, que se chama Isaac, ele vai perder o direito de que, igreja? O direito de primogenitura. E o direito de primogenitura dava o direito de governar sobre todos. Dava o direito de receber toda a herança que vinha do seu pai. Dava o direito de dar agora uma direção, dar agora uma missão para a família. Então Sara, que não tinha Espírito Santo de Deus, que tinha dificuldade de se relacionar com a sua serva, que tinha ciúme do seu enteado, o que ela fez? Abraão, vem aqui, faz o seguinte: você manda Agar e Ismael embora. Agora eu fico pensando em Abraão, né? Oh Jesus, e agora? Primeiro ele não falou Jesus, porque naquela época ainda não tinha Jesus ainda manifestado para ele, mas ele deve ter falado assim: oh my God, oh meu Deus, e agora o que eu faço? Se eu não obedecer, a tenda vai pegar fogo, porque vai chegar lá, a tenda, ó, minha esposa vai ficar falando a noite toda, a madrugada toda, vai ser a semana toda falando de Agar e de Ismael no meu ouvido. Não quer saber? Vem aqui Agar, vem aqui Ismael, aqui está um cântaro de água, aqui está um dinheirinho para você, sai aí com a sua rescisão e vai embora. Mas Senhor, como que vai ser? Eu estou apenas conjecturando, amém? Senhor, como é que vai ser? Deus irá preparar para ti, minha filha, um cordeiro. E a Bíblia fala que então Agar e Ismael foi embora. E no meio do caminho, e era um caminho desértico, um sol escaldante, ela viu praticamente, vamos dizer assim, um lugar que tinha sombra, e ali ela começou a chorar. E ela chorou e se lamentou. Mas a Bíblia fala que Ismael orou a Deus. E que a Bíblia fala, igreja, que Ismael orou a Deus. Sabe por quê? Porque quando o anjo veio e falou para Agar, e fez a Agar uma promessa, ele disse: o Senhor ouviu a oração do menino. Agora a pergunta que eu te faço, igreja, vamos ser inteligentes: quem é que ensinou o menino a orar? Você está percebendo a importância do pai na vida da criança? Você percebe a importância da mãe na vida da criança? Quem aqui quer ter um filho ungido do Senhor? Amém. Seja você a ungida do Senhor. Amém. Seja você ungido do Senhor. Seja você aquele que vai fazer com que esta criança venha ser uma criança tremendamente usada pelo Senhor. E dali então Deus fez de Ismael uma grande nação. Os povos árabes são descendentes de Ismael. Mas a Bíblia fala então que Deus
também tinha uma grande promessa para quem a igreja, diga comigo, para Isaac. Isaac, então, ele manifestou a promessa de Deus. De que maneira? Gerando o seu filho chamado Jacó e Esaú. E todo mundo aqui conhece o final da história de Jacó e de Esaú. Eles foram parar onde? Eles foram parar lá no final do livro de Deuteronômio. A Bíblia fala que eles foram parar, lá no final do livro de Gênesis, a Bíblia fala que eles foram parar lá no Egito. Quando José do Egito se tornou governador, e José do Egito agora traz Jacó, seu pai, e todos os seus irmãos para morar no Egito. E passou-se então décadas e décadas e décadas. Eles se multiplicaram, foram tendo filhos, foram se multiplicando. E Deus agora, por intermédio de Moisés, tira o povo do Egito. Você está percebendo que Deus não olhou para as nações e falou assim: essa é minha nação escolhida. Não, Deus criou o povo dele escolhido, assim como ele criou a nós como igreja do Senhor, o seu povo escolhido, eleito para reinar em Cristo Jesus nessa terra. Amém. Mas olha o que a palavra de Deus diz agora no Novo Testamento. Próximo slide. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. O pastor fez toda essa introdução para que você venha compreender a importância de nós sermos sacerdotes reais. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa o que, igreja? Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Amém. Você percebe que Pedro, ele está novamente agora falando o que Deus disse lá em Êxodo. Mas você percebeu aí, nesse versículo 10, que diz assim, vocês não eram povo, vocês não tinham Deus, mas agora vocês são povo de Deus, agora vocês foram alcançados pela misericórdia de Deus, vocês agora se tornaram exclusivo de Deus, vocês agora se tornaram raça eleita de Deus, sacerdócio real do Senhor. Mas peraí, nós não éramos. Então o que aconteceu com aquele povo, que é o povo judeu, que era sacerdote real, que era o povo exclusivo de Deus, que era a nação eleita do Senhor? Agora você vai ver, vai colocar na sua Bíblia aí, 1 Pedro, capítulo 2, você vai ver o que aconteceu. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim: chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificadas casa espiritual para serem sacerdotes santos, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está escrito nas Escrituras: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Diga comigo:
a pedra angular, a pedra que foi rejeitada é Jesus. O que ele está dizendo aí? Essa pedra angular, ela foi rejeitada, mas é aquele que crê na pedra, não, aquele que crê em Jesus. Você está percebendo a figura de linguagem do texto? Aquele que crê em Jesus não será envergonhado. Mas não será envergonhado, irmão, não é diante dos homens não, porque diante dos homens a gente passa bafão, não passa? Diante dos homens a gente é envergonhado, a gente é humilhado. Não será envergonhado que dia, pastor? Naquele grande dia. Naquele grande dia, eu e você não seremos envergonhados. Naquele grande dia, o nosso nome será achado no livro da vida. E continua, portanto, verso 7: para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Para eles, Jesus não foi precioso e até hoje não é, mas para nós o valor de Jesus é imensurável, incomparável. Mas para os descrentes, presta atenção agora, quem eram os descrentes aqui? Não é os descrentes de hoje, irmão, é os descrentes daquela época. É os descrentes também que estão no sistema religioso, de uma maneira farisaica. Ele diz assim: a pedras que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Eles rejeitaram, mas ela se tornou a pedra angular. Para que serve a pedra angular? A pedra angular, ela é a pedra mais importante de uma edificação antiga. A pedra angular, no dia de hoje, é como se fosse toda a base de fundamentação para a construção de um grande edifício. Como que o edifício ele vai alcançar o 20º andar se não tiver uma fundamentação muito sólida, que está praticamente edificada na rocha? Não tem como. Não tem como nem levantar o 5º andar, o 6º andar. No máximo se consegue levantar o 3º andar ou o 2º andar. Só isso. Mas para levantar acima de 2 ou 3 andares tem que alcançar o quê? Diga comigo, tem que alcançar a rocha. Agora preste bem atenção. Não existe crescimento espiritual se a sua fé não estiver alicerçada na rocha. Não existe crescimento espiritual se você não se dá o trabalho de construir a sua fé na rocha. Jesus mesmo falou assim, que o homem, ele cavou fundo e construiu a sua casa na rocha. Quero fazer uma pergunta. Ele cavou, vamos dizer assim, não é cova, né? Mas ele cavou um buraco raso ou ele cavou um buraco fundo? Fundo. Cavar um buraco fundo. Vamos fazer o seguinte: fazer uma cisterna. Hoje a gente pode também falar em outro nome, vamos dizer, cisterna de água. Mas fazer uma fossa funda, dá ou dá muito trabalho? Sabe o que acontece hoje? As pessoas, elas querem crescer espiritualmente sem trabalho. Elas não querem orar, elas não querem ler a Bíblia, elas não querem praticar a Bíblia, mas elas querem o quê? Ascender espiritualmente. Diga comigo, para crescer, qualquer coisa na vida, principalmente espiritualmente, dá trabalho. Amém? Mas quando fala trabalho, irmão, coloca muito amor nesse entendimento. Não é trabalho que você vai dizer assim: eu tenho que ler a Bíblia hoje, eu tenho que orar, meu Deus do céu, tenho que jejuar, parece que eu vou morrer. Porque
quando nós começamos já a verbalizar dessa maneira, que está dando trabalho, já está se tornando um sacrifício de tolo. E Deus não aceita sacrifício de tolo. O que é sacrifício de tolo, pastor? É você fazer as coisas de Deus na marra. Obrigado. Eu quero falar uma boa nova para você. Você não é obrigado, você é convidado pela graça de Deus a acessar o reino através da oração. Mas sabe quem é que não quer que você ore? Diga comigo, a carne. Sabe quem é que não quer que você leia a Bíblia? Diga comigo, a carne. Sabe quem é que não quer que você faça o bem? A carne. Sabe quem é que não quer que você cresça no conhecimento teológico da palavra, para que você venha saber responder às indagações das pessoas? A carne. Por quê? Porque a carne, ela não gosta das coisas de Deus. Não é você que não gosta, irmão, é a sua carne que não gosta. A nossa carne não gosta. Por isso que Paulo fala assim: fazei morrer o velho homem, mortificai a vossa carne. Então diga comigo: eu sou. Diga mais uma vez: eu sou sacerdote real, nação santa. Antigamente, isso eu falo até há milênios, há muitos séculos atrás, há milênios atrás, que é a partir de 1000 anos atrás, só era sacerdote de uma religião aquele que era escolhido pelo rei, escolhido pelo imperador, aquele que era escolhido pelo governante da época. A pessoa tinha que ser revestida de autoridade. E o sacerdote, ele tinha o dever de oferecer sacrifícios de adoração aos deuses. Ele tinha o dever. Mas o sacerdote também tinha muitas vantagens, muitas recompensas. Ele era, primeiro, guardado e protegido pela guarda real do rei. Segundo, ele tinha propriedade em nome dele. Terceiro, a sua família já estava agora garantida na sucessão de sacerdote. Então, o povo que tinha um rei, um povo que tinha governante, era um povo que se submetia à autoridade dele, para que ele pudesse levantar sacerdotes. Mas glória a Deus, porque na nova aliança, ninguém foi levantado por mão humana. Todo aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus, através das águas batismais, ele se tornou um sacerdote. Eu sou pastor, mas eu sou sacerdote em primeiro lugar. Você não precisa ser um pastor para ser um sacerdote. Você se tornou um sacerdote no dia que você nasceu de novo. A pergunta é: se eu sou um sacerdote e o sacerdote lhe oferece a Deus um culto a Deus, e o que é culto a Deus? Culto a Deus, irmão, é entender que a sua vida é como se fosse um aroma suave que chega na presença do Senhor de uma maneira agradável. Pensa comigo. Vamos dizer que você está uma semana sem tomar banho. Só uma semana. Qual é o aroma? Para não falar cheiro, para não falar odor. Qual é o aroma que você está exalando? É agradável? É cheiroso? Não. Então entenda o seguinte: quando você nasceu de novo, você é esse sacerdote que está queimando um incenso, um aroma diante da presença de Deus. E quando eu falo diante da presença de Deus, não é aqui na igreja, é em todo lugar.
Esse aroma está sendo recebido pelo Senhor. Por isso que o Senhor fala assim: olha, tem fogo estranho no altar. Por quê? Não é porque ele está vendo fogo, é porque o aroma que está subindo é desagradável. Então você é esse sacerdote real, que está exalando. O que a Bíblia fala? Que nós somos o bom perfume de Cristo. Você sente um cheiro de perfume quando alguém passa, sim ou não? Quando a sua esposa passa um perfume, quando o seu esposo passa um perfume, o que aquele cheiro te lembra? Lembra de amor? Lembra de atenção? Ou se você estiver, vamos dizer assim, em um lugar e você olha para aquele perfume com o nome, você vai lembrar de quem? Você vai lembrar do seu amor, você vai lembrar da sua esposa. Por quê? Porque o perfume identifica a pessoa. Por isso que a Bíblia fala que nós somos o bom perfume de Cristo. A pergunta que eu te faço para você que está assistindo essa pregação: você tem sido o bom perfume de Cristo? Aonde as pessoas estão, elas conseguem sentir o aroma de Cristo através da sua vida? É o sacerdote que está queimando incenso o tempo todo. Vamos já partir para a conclusão, porque já é 8h03. Olha o que nós aprendemos sobre o reino de Deus no próximo slide. O conceito, o termo, essas duas palavras, o reino de Deus, como eu expliquei no domingo retrasado, ou melhor, domingo passado, ela é mencionada no Novo Testamento 133 vezes. Nas epístolas, seja ela paulinas, ou seja ela de outros apóstolos, esta expressão, reino de Deus, não é tão frequentemente usada. Por quê, pastor? Porque na época do Império Romano, era permitido ter reis e reinos totalmente submissos ao Império, como eu expliquei domingo passado. Roma invadia aquele território, invadia aquela nação, destruía todo o poder bélico dela, destruía todo o exército, destituía os reis, destituía todos os secretários, toda a comitiva real, destituía, mas ele mantinha o quê? Ele mantinha o povo, e eles mantinham a cultura daquele povo, mas Roma chegava agora com o seu evangelho. Lembra que eu ensinei que a palavra evangelho não foi criada literalmente por Jesus, não foi criada literalmente por João Batista, não foi criada também pelos judeus. A palavra evangelho vem dos romanos. Eles chegavam, depois que já tinham submetido todos à sua ordem, o que eles faziam? Eles chegaram com uma comitiva de soldados, pode ser dezenas, pode ser centenas, e eles reuniam todo o povo na praça. E eles vinham então com um papiro na mão, e eles abriam o papiro, e eles então falavam: eis as boas novas romana, Júlio César, o vosso imperador, governa sobre vocês agora. E qual é o significado da palavra boas novas? Evangelho. Ou melhor, qual é o significado da palavra evangelho? Boas novas. Então Jesus, ele sabendo que o povo sabia o que era evangelho romano, ele falou assim: agora eu tenho as boas novas. E as boas novas que eu tenho é boas novas do reino dos céus. A boa nova que eu tenho é: o meu reino não é deste mundo, o meu reino é dos céus. No meu reino não tem a paz que este reino humano oferece, porque a paz deste reino humano é uma paz
armada, é uma paz que é garantida por intermédio de um exército, por intermédio da espada, mas a paz que eu vos concedo é a paz que excede todo entendimento e está no interior de vocês. É a paz que o Senhor nos concede por intermédio do Evangelho de Cristo Jesus, quando nós acessamos o reino. Agora, quando Paulo, ele então está escrevendo essa carta para outras igrejas, quem é que governava na época? O Império Romano. Então, se o Império Romano pegasse as cartas e lesse as cartas em grego, e lesse as cartas em hebraico, e eles vissem, peraí, ele está falando aqui de reino, está falando aqui de rei, peraí, tem alguma coisa errada. Não pode ter reino, não pode ter rei que venha estar, de certa maneira, dividido o império, que venha estar contra o império, que venha estar contra Júlio César. Não, nós temos que buscar uma maneira de não usar reino, de não usar muito, de uma maneira frequente, reino dos céus. Vamos usar uma outra palavra. Vamos usar uma palavra que se chama Kyrios, que significa Senhor. Agora você vai aprender que Kyrios não era um nome que foi dado literalmente a Jesus, mas quem pela primeira vez usou a palavra Kyrios em grego foi o imperador Júlio César Augusto. E ele então determinou que agora ele era Kyrios, e Kyrios é Senhor absoluto. Kyrios é governante de toda a vida. Kyrios também representa o Salvador. Quando os romanos se encontravam, eles falavam: Kyrios César. César é o nosso Salvador, César é o nosso governante, César é aquele que tem a palavra final sobre a nossa vida. Mas agora nós vamos aprender no próximo slide que a palavra Kyrios é mencionada 610 vezes no Novo Testamento e está se referindo a Jesus. Quando um romano se encontrava com um cristão e ele falava assim: Kyrios César, o cristão não podia falar Kyrios César, o cristão tinha que falar Kyrios Yeshua, Kyrios Jesus. César não é o meu Senhor, César não é o meu Salvador, César não tem a palavra final na minha vida. Quem tem a palavra final na minha vida é Jesus. Quem tem o governo sobre a minha vida é Jesus. Mas isso vai lhe custar a cabeça. Você será lançado no Coliseu Romano e lá você será devorado pelos leões. Lá os bárbaros, lá aqueles gladiadores vão matar você. Não tem problema. O Kyrios deste mundo, ele vai ser condenado, mas eu tenho um Kyrios, e o meu Kyrios é o Salvador, Senhor Jesus. Olha o que nós aprendemos. Diz assim: esse poder ele exerceu em Cristo. Que poder? O poder que Deus exerceu para ressuscitar Jesus dos mortos e o fez assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. O que o Senhor fez? Porque Jesus anunciou as boas novas do reino, porque Jesus manifestou autoridade e poder para curar enfermos, para libertar os cativos, porque Jesus se esvaziou de toda a sua glória, de toda a sua divindade, no sentido de poder e de glória e de graça, e veio nessa terra como Deus e como homem ao mesmo tempo, mas ele não tinha todo o poder de glória, porque ele se esvaziou. A Bíblia fala então que ele morreu, mas no terceiro dia o Senhor o ressuscitou, e agora ele se torna o nosso Kyrios, agora ele se torna o nosso Senhor, agora ele nos faz assentar-se juntamente com ele, à direita de Deus, nos faz sacerdote real, nação eleita.
Diga comigo, eu sou nação eleita, povo exclusivo de Deus. Para encerrar, irmão, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Esse mesmo capítulo, coloca para mim, Valquíria, Efésios capítulo 1. Deixa eu achar aqui, porque isso não está no slide, mas o Espírito Santo está me revelando. Efésios capítulo 1 diz assim: versículo 11. Para ganhar tempo, vamos já pular para o versículo 15. Paulo diz assim: por isso também, eu tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando vocês nas minhas orações. A pergunta é: não é esse o papel do pastor? O papel do pastor não é mencionar vocês em minhas orações? O papel do pastor não é agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês? O papel do pastor não é enxergar o desenvolvimento da espiritualidade de vocês? É que Paulo está falando para a igreja de Éfeso. Eu enxergo que vocês têm fé. Eu enxergo que vocês estão fazendo a obra, e eu oro por vocês de uma maneira incessante, mas agora eu peço a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que conceda a vocês espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dEle. E que Paulo está dizendo? Que Deus conceda a vocês sabedoria e pleno conhecimento de quem? De Deus. Irmão, quanto mais você conhece a Deus por intermédio da sua palavra, mais Deus se revela em você, e mais amor você manifesta na vida das pessoas, mais longanimidade você tem com o seu próximo, mais benignidade você manifesta na vida do seu próximo, mais unção de Deus há na sua vida. Por quê? Porque você está se enchendo cada dia mais do conhecimento e da presença de Deus. O Senhor enxerga que você está exalando o bom perfume de Cristo. Quem crê, diga amém. Ele diz assim, ó, que interessante, verso 18, para encerrar: peço que o Senhor ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Quero fazer uma pergunta para você. Eu encerro aqui. Os olhos do seu coração, os olhos da sua fé, os olhos da sua esperança estão sendo iluminados, estão sendo abertos todos os dias pelo Senhor? Você acha que eu, pastor Leandro, estou enxergando essas cadeiras? Você acha que eu, pastor Leandro, estou enxergando a atual realidade? Você acha que eu, pastor Leandro, estou enxergando apenas você, da maneira que você está
aqui neste lugar, eu não enxergo a igreja na realidade que se encontra, eu não enxergo a igreja avivada, eu não enxergo a igreja com 100, com 80, eu enxergo a igreja com 200, com 300, eu não enxergo 3 restauração, eu enxergo 5, eu enxergo 6, por quê? Porque quando Deus nos revela em sua intimidade, não há como nós continuarmos cegos espiritualmente. Você não pode jamais enxergar que os planos, que os propósitos e que os sonhos de Deus não vão se cumprir na sua vida. Ah, pastor, os meus sonhos. Ah, pastor, os meus propósitos. Ah, pastor, os meus projetos. Quero dizer para você uma boa nova. Talvez não vai te agradar, porque isso aqui é o Evangelho. Deus não tem nenhum comprometimento com eles. É o Evangelho. Deus não se comprometeu com o meu sonho. Deus não se comprometeu com o meu projeto. Deus, Ele se comprometeu com o projeto dEle. Deus se comprometeu com a palavra dEle. Qual é o projeto? Qual é o plano? Qual é o sonho que Deus tem para a minha vida? A Bíblia fala que nós fomos criados para a glória do santo nome do Senhor. Sabe o que significa? Que cada plano, cada projeto, tudo que você sonha de bom na sua vida, se isso não for para glorificar o nome do Senhor, ele não está comprometido. A pergunta é: será que nós não estamos deixando as coisas deste mundo nos cegar? Será que você não está ficando míope? Será que você não está perdendo Jesus de vista? Será que você não está deixando de entender e compreender que você só vai conseguir ter esperança de dias melhores, que você só vai ter uma fé que move montanhas, que você só vai se sentir ungido, abençoado, usado pelo Senhor, se Ele abrir os olhos do seu coração? E para isso você precisa gastar tempo com Deus. Para isso você precisa manifestar o reino de Deus, e não é manifestando o reino de Deus no seu quarto, é manifestando o reino de Deus através dos relacionamentos, através das pessoas. Deus está dizendo para nós: está orando muito, está fazendo muitas coisas que muitas vezes é religiosa, mas chegou o tempo, a restauração, de nós nos levantarmos e dizer: Senhor, me leva, Senhor, me impulsiona, Senhor, eu quero ser usado, Senhor, me dê a oportunidade, eu vou impor as mãos sobre o enfermo, ele será curado, eu vou impor as mãos sobre o cativo, ele será liberto, porque o Senhor me levantou, e eu digo: eis-me aqui, porque eu sou um sacerdote real. Você é um sacerdote real. Você não pode enxergar a sua vida como os outros enxergam. Assim mesmo, você tem que se enxergar como uma pessoa que não é melhor do que as outras, mas você tem que se enxergar como um escolhido de Deus, porque assim você é. Você é. Mas eu quero dizer para você: não há como eu, pastor Leandro, por mais que eu pregue de uma maneira ungida, de uma maneira que você consegue compreender, até os adolescentes conseguem compreender o que o pastor Leandro está pregando. Não há como eu, na minha autoridade, na minha oratória, na minha persuasão, mudar a sua vida. O único que tem o poder de mudar a sua vida se chama Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, do juízo e da salvação. Do pecado, porque todos nós pecamos. Do juízo, porque aquilo que nós plantamos um dia nós iremos prestar conta a Deus.
e da salvação, que naquele grande dia não seremos julgados conforme as nossas obras, seremos julgados porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Mas eu quero fazer uma pergunta. Ministério de Louvor, a pergunta é: você quer experimentar o céu hoje, ou você quer começar a experimentar o céu depois que partir? Você pode começar a experimentar o céu hoje, mas eu te dou uma outra palavra que nós aprendemos domingo passado: esforçai-vos para que entreis no reino dos céus. O que diz a Bíblia? Esforçai-vos. E não é para entrar lá no céu, não. É para entrar no céu aqui. Larga a mão da sua Netflix, que está demais. Larga a mão do seu dorama, que está demais. Larga a mão da sua novela da Globo, que está demais. Larga a mão de conversar fiado, que está demais. Larga a mão de você fazer tantas coisas e deixar de acessar o reino de Deus no seu particular por último. E quando o fim do dia, você nem acessou. E também não adianta você acessar lá no seu particular se você não manifestar ele fora do seu quarto. Tem que manifestar. Sabe por que você tem que manifestar? Porque você é um sacerdote real. Você que nasceu de novo, não tem como você deixar de ser sacerdote. Não tem como você deixar de ser filho. Não tem como você deixar de ser eleito. Não tem como você deixar de ser selado. Não tem como o Senhor retirar de você o penhor do Espírito Santo que Ele colocou na sua vida. Por quê? Porque o seu Deus é o nosso Pai. Ele te ama. Ele quer o melhor para você, mas para isso você precisa se render a Ele inteiramente, de coração, todos os dias. Eu quero manifestar o meu reino na célula, eu quero manifestar o reino no trabalho, eu quero manifestar o reino no relacionamento, eu quero manifestar o reino no diálogo, eu quero, pastor, manifestar o reino, porque é para isso que eu fui chamado. Nós temos que dizer: Senhor, domingo que vem eu não vou estar em outro lugar a não ser na sua casa, porque eu quero aprender mais desse reino. Eu quero ser as boas novas que as pessoas lerão através de mim. As pessoas verão Jesus em você, Sônia. As pessoas verão Jesus em você, Renato. As pessoas verão Jesus em você, Aguinaldo. As pessoas verão Jesus. Mas para isso acontecer, começa lá no seu secreto. Começa lá no reino. Começa acessando Ele. É só o reino que é manifestado em nós e que é manifestado através de nós. Que o Senhor abençoe todos nós. Não se esqueça, não tenha medo, tenha fé.